Senhor. E como que é o privilégio? Me diz assim, para talvez pessoas que como você, que vai nos ouvir, não tiveram a oportunidade de crescer num lar cristão, mas hoje eles são cristãos. Sim. E ter os filhos no lar cristão, criar os filhos no caminho do Senhor. Qual é o sentimento que você sente mediante a isso? A tudo isso que eu falei aqui agora. Sim, o que acontece? Deus me deu essa oportunidade de ser direcionado pelo novo caminho. Na verdade, o Senhor me deu essa experiência. Eu entendo hoje que eu precisei passar por essa experiência no acidente. Outra hora a gente vem aqui detalhar com mais precisão sobre a questão do acidente. É o nosso momento, é o seu momento. Mas o que acontece? Quando eu sofri o acidente, eu fui desenganado por alguns médicos. Na verdade, foi aquele alvoroço dentro do hospital. Minha esposa achou que me perderia. E a Vitória já tinha nascido, na verdade. Já tinha nascido, achei que estava grávida. Ela estava com 2 meses, né? Recém-nascido, Recém-nascido. Meu sogro trabalha no hospital. Atualmente também trabalha no hospital. E o médico disse para ele assim, Zedequias, o Júnior, a situação dele é muito delicada. A gente não garante que ele vai retornar com vida. Glória a Deus, Deus nos deu oportunidade, nos deu livramento, nos tirou daquele hospital e quem não sairia dali andando, ou talvez não sairia falando, saiu dali já falando, andando, vim embora andando para casa. Eu vi a mão de Deus tocar em mim naquele hospital, me dar o livramento, né? E eu vi a surpresa dos médicos, da medicina em geral, falando assim, como que aconteceu isso? Na gravidade do acidente, o menino está indo embora andando. E o médico que me receitou a alta, ele nem acreditou que estava me dando a alta. Eu entendi que é o poder de Deus, né? E tinha uma igreja por trás orando. E tinha uma igreja orando, na verdade. A importância de congregar, reunir, ter pastores, ter amigos, né, para que estejam. E na verdade, a igreja foi ao hospital. A igreja foram orar no hospital. Foi alguns irmãos lá de fora. Foi uma coisa assim que eu carrego comigo até hoje, né? Gratidão. É importante você ser coberto pela oração do sacerdote, da liderança, ter uma igreja que ore por você. Isso é muito importante. Mas o que acontece? Eu também sou estéril. Há 3 anos de idade eu fui acometido pela cirurgia e essa cirurgia me tirou a possibilidade de gerar filhos, né? E eu venho ouvindo isso desde muito pequeno, da minha família. Inclusive você tem laudo, papel, tenho laudo, tenho. E o que acontece? Eu venho crescendo, né, ouvindo isso da família. Olha, você quando crescer não vai poder gerar filho, não vai poder dar essa alegria para sua esposa. E eu me caso ali em 2012. Quando eu me caso em 2012, Deus usou uma pessoa, uma moça, para falar, olha, eu vi você sentado e eu vi uma criança no seu colo. E Deus está dizendo que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele vai realizar esse sonho na sua vida. E eu senti o tocar de Deus. E pouco tempo depois a minha esposa engravida. Na verdade, 3 meses depois dessa profecia, a minha esposa engravida. Engravida da Vitória Laura, que também foi um milagre, foi um processo muito grande. Minha esposa teve início de eclâmpsia, a pressão quase igualou. Precisamos ir para o Hospital São José, lá em Colatina, né? E ela nasce ali... Muita experiência com Deus. Muita experiência. E ela nasce ali prematura. E eu lembro que o médico me chamou para o lado de fora e disse, olha, a situação da sua filha e da sua esposa é uma situação muito delicada. Eu estou entrando para a sala de cirurgia, mas é uma situação que você tem que ficar lá de fora, vai ser uma cirurgia muito tensa, né? E ele falou assim, eu não posso te garantir que eu volto com sua filha ou com sua esposa, porque é uma situação muito complicada. E o meu coração já estava certo da promessa de Deus, porque parte de uma impossibilidade minha, mas eu estava crente que em Deus, que quem prometeu a vitória ia garantir a vitória. E realmente não tinha como dar outro nome para minha filha, tinha que ser esse nome, né? E demorou algumas horas a cirurgia, e quando vem aquele pacotinho de amor, pesando 2,60 kg, e por causa de algumas gramas aí, ela não foi para a altinha, ela foi para o quarto com a gente. Aconteceu algumas complicações, e para a glória de Deus, a minha filha hoje está louvando, está adorando a Deus, e a gente vê a minha filha e a minha família ser direcionada por Deus. A pergunta qual a importância de ter um lar cristão, de direcionar? Na verdade, na minha adolescência, na minha juventude, eu não tive esse ensinamento.
do que é o reino de Deus, do que é Cristo, qual é a figura de Cristo, qual a importância de termos Cristo na nossa vida. E isso pesou para mim. Graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer a Deus. Mas eu acredito que a orientação familiar, o cuidar, o ensinar, porque a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que se deve andar. Sim. Para que quando ele crescer, ele saiba se desviar do mal. Então, qual é a nossa importância? Qual é o nosso papel como pai? É direcionar, é guiar, é cuidar, é falar assim, o caminho é esse, a direção é essa. Durante esse tempo que a gente vive, muito doido, muita coisa acontecendo, a internet ela bombardeia os nossos jovens, as nossas crianças, adolescentes, Verdade. com coisa que afasta elas, né? A importância nossa, o nosso papel, a figura do pai, a figura da família cristã é muito importante para a formação, porque na verdade, eu não digo que os jovens e as crianças é o futuro de amanhã, mas é a realidade de hoje. Então a gente tem que cuidar dessa realidade. Exatamente. A gente tem que instruir essas crianças para lá na frente ela ser o testemunho para ser contado, né? Exatamente. E assim, é possível toda e qualquer história ser mudada com Cristo. Sim. Porque você poderia ter sido um homem frustrado. Perdi meu pai cedo. Se você ficasse nessa dor, você talvez hoje não estaria vivendo tantos milagres de Deus. Verdade. Talvez Deus tinha permitido você ir lá atrás, há 7 anos atrás. Então, assim, a gente entende que quando a gente convida Cristo para fazer parte da história, toda história, por pior que seja, ele transforma e entrega uma história de milagre e de Verdade. conquista.